Bom, pessoal, boa tarde, boa noite, bom dia, dependendo do horário que vocês estejam assistindo. Dando continuidade ao nosso cronograma, nós vamos falar um pouquinho agora a respeito da contração do músculo liso, quais são as suas diferenças, lembrando bem que esse é o nosso capítulo 8 do Guyton, 13ª edição, tá certo? E vamos dando continuidade ao entendimento das diferenças entre os músculos, tanto esquelético quanto liso. Bom, pessoal, hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito da contração do músculo liso, tá certo? Ver as suas principais diferenças em relação ao músculo esquelético. Nós veremos que o mecanismo básico de contração ele é similar, só que existem algumas diferenças estruturais importantes, principalmente com relação ao arranjo estrutural do músculo liso. O que isso quer dizer, professor? Nós já sabemos e já vimos em capítulos anteriores que a estrutura da célula muscular esquelética é diferente da célula muscular lisa. Vocês já viram isso em histologia. A célula muscular esquelética ela é estriada, tá certo? Ela tem os seus miofilamentos naquele arranjo, como nós já vimos, que é em forma de grade. Nós temos os filamentos de miosina e filamentos de actina. E o músculo liso nós veremos que tem uma forma um tanto quanto peculiar, tá certo? Que é uma forma fusiforme, tá certo? Vou desenhar para vocês depois, nós veremos no nosso slide, que tem ou geram uma disposição diferente entre miofilamentos de miosina e actina e, consequentemente, o mecanismo de contração também se torna um pouquinho diferente, tá certo? Bom, então começando o nosso material de hoje, nós sabemos que nós temos diferentes características que tornam o músculo liso bem peculiar se comparado ao músculo esquelético. Aqui no nosso slide nós vemos algumas diferenças importantes. Seria essa inicial, como nós vemos aqui, a dimensão física. Olha só que interessante. Com relação à dimensão física, o nosso músculo liso ele é ou possui fibras musculares bem menores do que as nossas fibras musculares esqueléticas, tá certo? Então essa é uma diferença número 1. Com relação ao tamanho da fibra muscular esquelética é maior que a fibra muscular lisa. Bom, então como eu ia dizendo para vocês, com relação à dimensão física, nós temos que saber que o músculo liso ele apresenta fibras bem menores do que as fibras do músculo esquelético, tá certo? A diferença número 2 seria a organização em feixes, que é totalmente diferente do nosso músculo esquelético, que é organizado, como nós vimos, disposição em fibras com suas estriações. A diferença número 3, resposta a diferentes tipos de estímulos. O que seria isso, professor? Quando a gente estudou o músculo esquelético, nós vimos que o músculo esquelético ele apresenta uma resposta ou uma união neuromotora. Ele responde, então, quem manda no músculo esquelético é a fibra nervosa. A fibra nervosa ela gera excitação desse músculo e posterior relaxamento. Agora nós veremos que o músculo liso ele é bem diferente do músculo esquelético, porque ele é hiperexcitável, tá certo? Nós veremos que é um músculo que responde a diferentes estímulos, como seriam estímulos locais, a autoexcitabilidade que ele possui, dentre outros, tá certo? Então percebam que existe uma diferença importante com relação à sua capacidade de realizar uma contração. Eu vou exemplificando isso daqui mais para frente, tá certo? Características de inervação. O nosso músculo esquelético nós vimos que ele apresenta uma inervação única, na maior parte das vezes, em torno de 98% das vezes, uma fibra nervosa, uma fibra muscular esquelética. Agora, o nosso músculo liso, muitas vezes nós veremos que eles se dividirão em dois tipos e isso diferenciará também a sua inervação. E com relação à função, nós veremos que nós temos diferentes tipos de músculo liso e diferentes tipos de funções de acordo ao tipo de músculo liso em questão. Beleza? Então, olhando aqui o nosso material, nós vemos que os dois tipos funcionais básicos de músculo liso que nós temos são o músculo liso multiunitário e o músculo liso unitário. Professor, o que seria isso, músculo liso unitário e músculo liso multiunitário? O músculo liso unitário, como o nome já diz, ele responde como uma unidade, ou seja, como um único, tá certo? As nossas fibras musculares lisas, que são essas aqui, vou grifar aqui para vocês, tá certo? Essas fibras musculares lisas, elas apresentam uma resposta única. Percebam o seguinte, olha só, elas estão dispostas em uma organização totalmente linear, elas apresentam uma organização, vamos dizer assim, coerente, e elas respondem ao estímulo dessa fibra nervosa de maneira única. O que significa isso? A fibra nervosa mandou, todo o músculo liso vai realizar a contração como um único só, certo? Nós veremos que esse músculo liso unitário, ele também é chamado de músculo liso sincicial ou músculo liso visceral.
A característica dele é que ele responde como um único, como um todo. Fibra nervosa mandou, contraiu como se fosse apenas um. Nós veremos mais para frente o porquê. Agora, o nosso músculo liso multiunitário, como o nome já diz, multiunitário, ele tem várias unidades. Vejam as fibras musculares como elas estão organizadas em feixes que não são paralelos e estão totalmente desorganizados. E essas fibras musculares, além de estarem desorganizadas, elas apresentam também a presença de inervações únicas. Percebam que cada fibra nervosa está se destinando a uma fibra muscular. Qual é a relação com a função disso? Cada fibra nervosa vai mandar em uma fibra muscular, ou seja, cada uma será controlada por uma fibra nervosa diferente, tá certo? É a partir desse princípio que nós teremos contrações separadas, tá certo? E isso é muito importante com relação à função e diferenciação do músculo liso unitário para o multiunitário, beleza? Então, como nós estávamos falando, vamos dar uma analisada aqui no nosso músculo liso multiunitário, tá certo? Quando vocês pensarem em músculo liso multiunitário, pensem num músculo de contração independente. Essa é a palavra que vocês têm que ter em mente. Contração independente. Como a gente vai ver nessa imagem que segue, que está no próximo slide, vocês vão acompanhar, essas fibras musculares lisas, elas têm uma inervação própria, ou seja, elas recebem um nervo. E como eu falei, o nervo é quem manda na fibra muscular, tá certo? Então, se cada uma tem uma inervação própria, eles conseguem contrair em tempos separados, em tempos diferentes. Pensando nisso, elas têm uma operação independente. Esse tipo de músculo liso realiza contrações separadas e ele é encontrado em alguns pontos específicos do nosso organismo. Ele é pouco frequente se comparado ao nosso músculo liso unitário, bem menos frequente, e ele se encontra em alguns locais específicos, como seriam os nossos músculos piloeretores, tá certo? Dos nossos folículos pilosos, ou seja, debaixo da pele, tá certo? E eles conseguem realizar uma contração independente. Exemplo disso: se você se arrepia, você consegue arrepiar seu corpo parcialmente, e isso é um exemplo de contração independente. Agora, se eu penso no músculo liso unitário, que é o mais frequente no nosso organismo, ele encontra-se principalmente dentro das nossas vísceras, e ele necessariamente precisa contrair-se como uma unidade. Por exemplo, pensa no teu estômago, pensa no teu intestino. Quando uma parte do estômago contrai, esse estômago ele vai contrair-se por completo. É isso que dá aquela pontada, aquela fisgada tão importante. O músculo ele contrai-se como um todo. Por isso, unidade, tá certo? Então, falando a respeito do nosso músculo liso multiunitário, ele se encontra em alguns locais específicos, tá certo? Como eu disse, que seriam os nossos músculos piloeretores, tá certo? Realizando a contração e, como eu disse para vocês, elevação dos pelos, no músculo ciliar dos nossos olhos e músculos da íris também. Ele é muito menos frequente. Agora, se a gente olha essa imagem aqui, nós conseguimos verificar como funciona a inervação do músculo multiunitário. Olha só, cada fibra muscular, cada uma dessas aqui, apresenta uma inervação, tá certo? Essas inervações são divididas e cada uma delas é chamada de varicosidade, tá certo? Então, essas subdivisões das nossas inervações são chamadas varicosidades. Agora, o nosso músculo liso unitário, que seria esse daqui, ele contrai-se de uma forma única, por quê? Porque ele tem uma única terminação nervosa que manda em todas as nossas fibras musculares, como nós vemos aqui. A partir do momento em que ele realiza a excitação dessa primeira fibra nervosa, todas as demais são excitadas. Por quê? Porque ele apresenta na sua composição essa estrutura que eu estou circulando aqui para vocês, que são as nossas uniões comunicantes, também conhecidas como uniões GAP, tá certo? Essas uniões permitem a passagem desses íons, que nós veremos a nível biomolecular, de uma fibra muscular a outra fibra muscular, beleza? Não se esqueçam desses detalhes. Então, aqui nessa imagem, nós vemos outro exemplo, seriam os nossos músculos ou corpúsculos ciliares, onde nós temos uma contração também independente, como eu disse para vocês. Beleza. Agora, se eu tenho que associar um músculo liso com algo, associem sempre a músculo liso unitário, que é o mais frequente. Esse músculo liso unitário, como nós vemos na imagem, ele encontra-se principalmente dentro das nossas vísceras, olha só, dentro do estômago, intestino, todo o nosso tubo digestivo. Ele também é considerado, então, por isso chamado músculo liso visceral, porque encontra-se dentro das nossas vísceras.
As folhas desse músculo liso, elas estão dispostas de maneira coerente em capas, ou também conhecidas como lâminas, tá certo? E essas lâminas são bem organizadas, como eu falei para vocês, porque elas apresentam uniões comunicantes para permitir a passagem e a contração como um todo. Quando o estômago contrai, por exemplo, como eu disse para vocês, ele vai contrair-se como um todo. Então ele se encontra principalmente dentro do nosso tubo digestivo, também sistema urinário, dutos biliares, dentre outros. Percebam como é interessante a sua atuação como uma única unidade. Ele apresenta sua inervação, vai realizar a excitação da primeira fibra muscular e a partir daí toda a fibra muscular é excitada devido às uniões comunicantes. A pergunta que eu sempre coloco na prova seria: como funciona ou qual é a função das uniões comunicantes? As uniões GAP são uniões que permitem a livre difusão, passagem de íons de uma fibra muscular a outra fibra muscular, realizando assim a contração de todas elas ao mesmo tempo, tá certo? É muito importante que vocês verifiquem que esse nosso músculo músculo liso, ele apresenta uma diferente organização. O músculo liso unitário, ele é organizadinho, olha só como ele está em capas, olha as nossas capas ou lâminas. Agora o nosso músculo multiunitário, ele é totalmente badernado, ele é totalmente desorganizado e ele apresenta contrações independentes, separadas. Então você sempre lembra do músculo liso unitário como aquele certinho, que está em capas, que realiza uma contração como um todo, seria o bom aluno, e nós temos o músculo liso multiunitário em capas separadas, totalmente desorganizadas, com as suas inervações independentes e, consequentemente, contrações separadas, tá certo? Não se esqueçam disso. Onde se encontra o músculo liso unitário? Dentro das paredes das nossas vísceras, artérias, sistema urinário, útero, entre outros, e o nosso músculo liso multiunitário em alguns pontos específicos, como eu já mencionei para vocês, tá certo? Agora falando da base biofísica da contração muscular lisa. O livro traz para a gente como funciona a contração do músculo liso. Então, o mecanismo contrátil do músculo liso, ele é muito semelhante, ou seja, nós vamos ter como base da contração a mesma coisa, filamentos de miosina e filamentos de actina. Porém, a disposição, o arranjo desses miofilamentos, ele é diferente, tá certo? E isso a gente vai ver na próxima imagem, na próxima apresentação que nós teremos aqui nesse slide, tá certo? Nesse mesmo material. A diferença mais importante, ou uma das mais importantes com relação ao arranjo físico, ou seja, a estrutura dessa fibra muscular, é que antes a gente tinha aquelas 3 bolinhas no músculo esquelético, que era o nosso complexo troponina, que realizavam a rotação, não é isso? Agora, aqui no músculo esquelético, nós não temos essa situação. Nós veremos que, ao invés de termos o complexo troponina, nós vamos ter outros que substituem, que nós veremos adiante, tá certo? Seria o nosso complexo cálcio-calmodulina, tá certo? A fonte de energia que é utilizada para o encaixe da cabeça de miosina continua sendo basicamente o ATP. Existem as outras fontes energéticas? Sim, existem, mas para o encaixe e para a separação, sim, sempre nós teremos que utilizar o ATP. Tá certo? Então vamos dar uma olhadinha aqui como funciona esse mecanismo contrátil do músculo liso. A diferença mais importante seria isso que está grifado aqui para vocês. Olha só que interessante. E isso é pergunta de prova, beleza? Olhem e reparem bem nessa imagem. Aqui nós vemos a diferença. A nossa célula muscular esquelética, ela não tinha essa disposição. A célula muscular lisa, ela apresenta essa forma, em forma de prancha, que seria uma disposição fusiforme. Essa disposição fusiforme nós vemos no interior que ela apresenta alguns pontos de aglomeração. Não se sabe muito bem quais são essas proteínas, que seriam os nossos corpos densos. Esses corpos densos, eles são filamentos de ancoragem, tanto para os nossos filamentos de actina, quanto para os nossos filamentos de miosina. Eles são análogos, ou seja, seriam como se fossem os nossos discos Z do músculo esquelético, tá certo? Eles servem como pontos de ancoragem. É importante que nós saibamos que esses nossos corpos densos, eles se encontram tanto no nosso intracelular quanto na membrana, tá certo? E nós veremos que eles também vão fazer parte das depressões que nós conhecemos da membrana do músculo liso, que são chamadas cavéolas, como nós veremos, que são muito importantes na contração do músculo liso. Outra diferença importante é o seguinte, reparem bem, antes os nossos miofilamentos de miosina e actina eles estavam numa proporção de 1 para 2,
com relação aos nossos miofilamentos de actina. Eu tinha um miofilamento de miosina para 2 de actina. Agora, no nosso músculo liso, não. Nós temos uma proporção de 1 para 5 ou 1 para 10. O que significa isso, professor? Significa que um filamento de miosina estará ancorado a 5 filamentos de actina, ou até mesmo 10. E isso é uma diferença fisiológica muito importante que nós veremos daqui para frente, tá certo? Aqui, nesse slide, eu trouxe uma comparação básica para vocês a respeito da diferença entre o músculo liso e o músculo esquelético. Eu vou resumir depois em palavras mais simples o que vocês têm que saber no mínimo, do mínimo, do mínimo, tá certo? Mas isso aqui é um resumo dos nossos tópicos que seguem na 13ª edição. Olha só que interessante. A contração do músculo esquelético, ela obedece principalmente à nossa fibra nervosa, como nós vimos, e acontece de maneira rápida. Nós vimos que é uma contração em potencial de ação em espiga, rápido. Agora, a contração do músculo liso é uma contração lenta. Então, quando você pensar na contração do músculo liso que existe dentro das suas vísceras, pense em algo lento e prolongado, tá certo? E nós veremos o porquê disso. Qual seria a explicação, professor? Bom, vou mostrar depois, no resuminho que eu vou fazer para vocês, mas as cabeças de miosina, no músculo liso, o livro diz que tem uma atividade ATPase mais baixa, ou seja, elas conseguem fornecer uma menor quantidade de energia e, consequentemente, o que acontece? Elas têm menor facilidade para unir-se e separar-se. Consequentemente, elas têm uma menor adesão e separação, ou seja, elas grudam e ficam. Essa é a contração do músculo liso, tá certo? Em compensação, isso gasta menos energia, porque eu já disse para vocês que quando a cabeça encaixa, ela precisa de ATP, e quando ela separa, ela também precisa de ATP. Se a cabeça do músculo liso ela encaixa e fica, ela só gasta ATP uma vez, não é isso? Então, consequentemente, nós vemos aqui que a energia para a contração no músculo esquelético vai ser alta, porque está unindo e separando o tempo inteiro, e no músculo liso vai ser baixa, tá certo? Agora, se nós analisamos também com relação aos miofilamentos e as pontes cruzadas que são formadas, percebam o seguinte: no músculo liso a gente tinha um filamento de miosina para 5 a 10 de actina, músculo liso, e no músculo esquelético de 1 para 2. Como existe maior quantidade de tração entre eles, consequentemente, a força de contração do músculo liso vai ser maior. Então, com relação à força de contração, qual é a contração mais forte? Músculo liso ou músculo esquelético? Músculo liso. São aquelas contrações lentas, porém prolongadas e fortes, tá certo? Beleza? Não se esqueçam disso. Aqui nessa imagem nós vemos o mecanismo biomolecular. Eu tentei achar um vídeo para vocês, mas infelizmente não encontrei um vídeo muito bom. Então vou tratar de simplificar e tentar ao máximo desenvolver o que acontece. O nosso músculo liso ele é considerado um músculo mais rudimentar, mais arcaico. Percebam bem, olha o seguinte, o que nós colocamos em ênfase aqui, ó, nessa imagem, seriam essas estruturas, que seriam os nossos retículos sarcoplasmáticos. O retículo sarcoplasmático do músculo liso ele é considerado um retículo sarcoplasmático pouco desenvolvido. Se a gente compara com o músculo esquelético, nós temos que nos lembrar que o músculo esquelético ele apresentava um retículo sarcoplasmático bem desenvolvido para liberar grande quantidade de cálcio. Agora pensa comigo nesse detalhe. Se eu tenho um retículo sarcoplasmático pouco desenvolvido, então de onde vem o cálcio para a contração muscular? Aí entram aquelas depressões que eu tinha falado para vocês, que são as cavéolas. Essas cavéolas são depressões, pontos de fragilidade na membrana plasmática desse músculo liso que permitem a entrada de cálcio, porque elas apresentam canais de cálcio, tá certo? Então percebam bem que essas nossas depressões, elas são a fonte da entrada do cálcio dentro da nossa fibra muscular lisa. Não exclui a participação do retículo sarcoplasmático. Existe liberação de cálcio pelo retículo sarcoplasmático? Sim, mas é pouco importante. O maior percentual é do nosso líquido extracelular, de fora da célula, entrando pelos canais de cálcio que se encontram nas nossas cavéolas. Como eu disse para vocês, o grande diferencial entre eles, entre o músculo liso e o músculo esquelético, é o seguinte: esse cálcio que entrou, onde ele vai se ligar agora se ele não apresenta aquela subunidade C da troponina? No nosso músculo liso, nós temos um complexo que é chamado complexo CAM, ou complexo cálcio-calmodulina, tá certo? Esse complexo cálcio-calmodulina, ele vai ativar uma enzima, tá certo? Que se encontra dentro do nosso sarcoplasma, tá certo?
Vamos olhar aqui nessa imagem como funciona. Então aqui nessa imagem nós vemos o que eu falei para vocês. Olha só que interessante. O cálcio se une a uma proteína que se encontra aqui, que seria a calmodulina, tá certo? Essa calmodulina vai formar o plexo cálcio-calmodulina junto com o cálcio, ativando uma enzima que se encontra no nosso sarcoplasma, que é a miosina quinase, tá certo? Essa miosina quinase, ela vai fosforilar, dar energia para a cabeça de ATP, para a cabeça de miosina, poder se encaixar com o nosso filamento de miosina, perdão, de actina, tá certo? Vamos lá. Então, olhem nessa imagem que se segue. Olha só que interessante. Então, nós temos a proteína calmodulina, que seria essa daqui. Ela tem capacidade para unir-se até 4 íons cálcio. Essa proteína calmodulina vai ativar uma enzima que está inativa, que é a miosina quinase. A miosina quinase, ela vai dar energia para a cabeça de miosina poder se encaixar com o nosso sítio ativo nos filamentos de actina. Isso é chamado também de teoria da cremalheira ou teoria de trava. Ela se une uma vez e permanece unida por um bom tempo, por isso o mecanismo de trava, porque ela une e permanece aderida por um bom tempo. Para que exista o fim da nossa contração, nós temos outra enzima envolvida. Ou seja, percebam que existe uma diferença muito importante com o músculo esquelético. No músculo esquelético a gente tinha o complexo troponina e aqui nós temos a miosina quinase e para realizar a separação da cabeça de miosina nós temos outra enzima que é a miosina fosfatasa. Ela desfosforila, tira a energia dessa cabeça de miosina e consequentemente retira a cabeça de miosina do sítio ativo, realizando o relaxamento do músculo liso. Esse é um processo um tanto quanto mais lento do que no músculo esquelético. Tá certo? Agora, quando nós falamos de controle, nós temos que perceber o seguinte. Agora, quando nós mencionamos em relação à regulação, quando a gente falou de músculo esquelético, nós vimos que a regulação era feita de maneira nervosa. Ou seja, nós tínhamos a fibra nervosa ela gerava a contração, tá certo? E na sequência nós tínhamos o relaxamento. Agora, se nós olhamos aqui, com relação ao controle do nosso músculo liso, nós veremos que nós temos diversos tipos de controle. Esse controle ele pode ser nervoso, ele pode ser hormonal, ele pode ser local. Ou seja, em síntese, o que significa isso, professor? O músculo liso, eu sempre gosto de falar que ele é um músculo hiperexcitável. Ele tem facilidade em realizar contração, tá certo? Muita facilidade, nós veremos que isso acontece por uma questão local. Então, o que pode gerar contração e relaxamento desse músculo liso? Sinais nervosos, tá certo? Ou seja, uma fibra nervosa pode gerar, sim. Estímulos hormonais também podem gerar. O próprio estiramento da musculatura, ou seja, a distensão desse músculo liso, nós veremos que vai realizar também um processo de excitação local, como eu disse para vocês anteriormente, tá certo? Tudo isso acontece graças a características de membrana da musculatura lisa. Quais são essas características, professor? Bom, o nosso músculo liso ele também apresenta uniões junto com as nossas fibras nervosas. Ele apresenta a formação de uma união neuromuscular? Sim, apresenta, certo? Só que, como nós já vimos, existem diferenças com relação ao tipo de músculo liso em questão. No músculo liso visceral, nós temos a comunicação com uma fibra nervosa única e no nosso músculo liso multiunitário, nós temos as nossas terminações nervosas independentes, tá certo? O importante a saber é que cada uma dessas terminações nervosas vai liberar substâncias. Quando a gente falou de músculo esquelético, nós vimos que no músculo esquelético as fibras nervosas liberam liberam a acetilcolina, que é a nossa proteína responsável pela contração, ou seja, excitação do músculo esquelético. Agora, no nosso músculo liso, nós temos duas substâncias que podem ser secretadas por essa fibra nervosa, que seriam a acetilcolina e a norepinefrina. Aí que tá. Como eu vou saber se ela vai gerar a excitação e contração do músculo liso ou não? Isso é totalmente dependente. Nesse momento, não tem uma imagem muito boa no livro, mas o que eu quero que vocês entendam é o seguinte. A fibra nervosa ela pode liberar ou acetilcolina ou norepinefrina. E ambas podem ou excitar ou inibir esse músculo liso. Como assim, professor? Elas podem ou gerar excitação, contração, ou podem gerar relaxamento. Isso é dependente do receptor de membrana em que ela vai atuar. Naquela membrana que a gente viu ali fora, nós temos receptores proteicos na membrana plasmática desse músculo liso. E, de acordo com o receptor que é ativado, nós temos ou excitação ou relaxamento, tá certo? Então, existem muitas características locais.
O nosso potencial de membrana, o interior da membrana do nosso músculo liso, é diferente do músculo esquelético. O músculo esquelético ele tinha um potencial de menos 80 a menos 90 milivolts. Nosso músculo liso, não, ele apresenta um valor de menos 50 a menos 60. Agora vamos traçar aqui uma retinha. Opa, essa reta não tem nada de reta. Olha só que interessante. Digamos que aqui esteja o menos 50 e aqui esteja o menos 90. Qual será que vai ser levado mais facilmente para a positividade? O de menos 90 ou o menos 50? Obviamente vai ser o de menos 50 milivolts. Ele vai ter que literalmente gerar uma passagem de íons menor do que o de menos 90. Então, consequentemente, ele é levado à positividade com maior facilidade. Isso significa que ele despolariza e, consequentemente, ele contrai com maior facilidade. Em síntese, em outras palavras, palavras mais simples, é mais fácil do músculo liso contrair-se do que o músculo esquelético. Devido a uma característica do interior da membrana, ou seja, ela tem um valor de repouso de menos 50 a menos 60, então a quantidade de íons que tem que entrar dentro da membrana para torná-la positiva é menor, tá certo? Dentre outras, como nós vimos já anteriormente, que seriam as depressões, aquelas deformidades de membrana que são as cavéolas, como eu falei para vocês. Vamos olhando como funciona isso. Qual seria o papel ou a realização disso no nosso músculo liso? O músculo liso, o livro diz para a gente que ele pode realizar dois tipos de ação. Ele pode realizar um potencial de ação em ponta ou em meseta. Professor, o que significa isso? Em ponta ou em meseta? Isso se traduz num fenômeno mecânico. O músculo liso ele pode contrair-se rapidamente ou ele pode se contrair de maneira lenta. Na maior parte das vezes, o que acontece dentro do nosso organismo é uma contração de maneira lenta, mas nem sempre ele vai contrair-se de maneira lenta. Ele pode contrair-se de maneira rápida? Sim, pode contrair-se de maneira rápida. É o que acontece quando são gerados estímulos nervosos, liberação pelas nossas fibras nervosas ou o próprio estiramento que eu vou explicar a seguir para vocês. Mas, na maior parte das vezes, os nossos músculos eles realizam uma contração lenta. E por que eles realizam isso, professor? Qual é a origem desses dois tipos de contrações? Nós vemos aqui nessa imagem. O desenho da contração do músculo liso principal é esse daqui. Isso aqui nós já vimos na aula anterior. Essa porção é considerada meseta ou platô. O que essa meseta indica? Ela indica uma entrada lenta de cálcio. Continua entrando canais ou íons cálcio pelos nossos canais de cálcio, o que faz com que a minha contração dure um maior tempo, tá certo? Mas em situações nós não temos essa meseta. Em situações nós temos uma espiga, assim como existia no nosso músculo esquelético, e nós temos também uma contração rápida. Vamos aplicar exemplos para ver se isso fica um pouco mais simples. No interior dos seus vasos, você tem músculo liso. Imagina se eles só pudessem realizar contração lenta. Isso não seria viável. Quando você tivesse, por exemplo, um traumatismo, você teve uma lesão, se você só tivesse uma contração lenta, você perderia sangue até morrer. Então, não, isso não acontece. Por quê? Porque nós realizamos uma vasoconstrição rápida, graças a uma entrada rápida de íons. Quais íons seriam esses, professor? Íon sódio. Os íons sódio vão atuar nesse nosso início, tá certo? E ativar o retículo sarcoplasmático também. Mas, na maior parte das vezes, nós vamos ter uma contração lenta, que é conhecido como meseta ou platô. Tá certo? Então, como eu disse para vocês, se eu penso em contração do músculo liso, em síntese, resumam que nós temos uma contração lenta. E essa contração lenta é graças aos nossos canais de cálcio, que eu mostrei na membrana para vocês. Tá certo? Então, percebam isso. Agora, existe aquilo que nós conhecemos também como potenciais de onda lenta. O que seriam esses potenciais de onda lenta, professor? É a capacidade do músculo liso de se autoexcitar. O que seria isso? Vamos dar exemplos. Olha aqui, a excitação por estiramento. No nosso músculo liso, nós temos muitas vezes eles distribuídos pelo nosso tubo digestivo. E o que é que acontece? Quando se estira a musculatura lisa, vou desenhar aqui como se fosse a fibra muscular lisa. Ela tem essa forma fusiforme e nós sabemos que nós temos depressões na membrana que são as nossas cavéolas. Essas cavéolas são pontos de fragilidade.
Quando você estica a fibra muscular, você realiza uma abertura dessas cavéolas, que são depressões, pontos de fragilidade, e logo você tem uma entrada de cálcio. Consequentemente, se o cálcio entrou, a gente tem contração. Sempre que eu tenho cálcio, eu tenho contração. O cálcio vai realizar aquela cascata que eu falei anteriormente para vocês, vai se unir com a calmodulina, ativar a miosina quinase, ativa a cabeça de miosina e encaixa no sítio ativo. Tá certo? Então, isso é um exemplo de excitação, autoexcitação local. Tive o estiramento da fibra muscular, abri as cavéolas, entrada de cálcio e logo tive o meu processo de contração. Então percebam que o músculo liso ele pode ser excitado por estímulos nervosos, fibra nervosa atuando, pode ser excitado por efeitos locais, como seria o estiramento. Estirei essa fibra muscular, entra cálcio, gera contração. E aqui nós temos no final desse nosso material os nossos efeitos teciduais locais. A própria concentração de oxigênio pode relaxar ou pode contrair a nossa musculatura lisa. Concentrações de dióxido de carbono, hidrogênio, dentre outros, de acordo à necessidade local. Então percebam outra diferença entre músculo liso e músculo esquelético. A excitabilidade. O músculo liso é extremamente autoexcitável. Pode ser excitado por sistema nervoso, pode ser excitado por sistema hormonal, pode ser excitado por sistema ou efeitos teciduais locais, dentre outros. Nós temos, como eu falei para vocês, uma ampla gama de hormônios que podem atuar aí. Pode ser a norepinefrina, acetilcolina, pode ser a angiotensina, ocitocina, dentre outros. Todos eles podem excitar ou inibir. Tudo isso depende do quê? Dos receptores de membrana que eu falei para vocês. Se eles são receptores excitadores, isso está lá no capítulo 60, 61, aí nós teremos uma excitação e contração do músculo liso. Se forem receptores inibidores, nós teremos um relaxamento. Tá certo? Então é totalmente dependente dos receptores em questão. Tá certo? E esse é o nosso capítulo 8. Muito obrigado, pessoal. Tá certo? Tchau, tchau.